Você sabe como começou a Umbanda? Não sabe? Quer saber? Então segura as pontas aí que eu já conto pra você. Um salve com muita alegria, esse aqui é o Umbanda de Boa, eu sou o Márcio Caim, sempre aqui com o nosso projetinho de levar vídeos com informação, orientação de Umbanda para você. Galera, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de como começou a Umbanda, porque tem muita gente que fala muita coisa, que a Umbanda sempre existiu, e eu nem vou discutir muito com essa corrente de pensamento, eu não estou aqui para discutir com as pessoas, e sim para trazer informação que eu conheço e que eu acho interessante a gente saber para poder agregar para vocês. Tudo começa com a história seguinte, que dia 15 de novembro, para quem não sabe, dia 15 de novembro também é o dia da Umbanda. Mas por que é o dia da Umbanda? Eu vou contar uma historinha para vocês para nós chegarmos no dia 15 de novembro com o dia da Umbanda. Como é que começou o espiritismo no Brasil? Porque se não fosse o espiritismo não teria Umbanda. Mas a gente tem que entender isso aí. Como é que começou? Como é que veio da onde? Veio da França. Como é que chegou? Então vamos lá. Para a gente poder entender isso, gente, o espiritismo foi uma doutrina desenvolvida por Allan Kardec na segunda metade do século XIX. Tem que entender como é que era a França naquela época. Se você não entender isso, não tem como você chegar até o Brasil. Para você ver por que lá na França, na Europa, o espiritismo é praticado de uma certa forma e no Brasil foi praticado de uma outra forma. Gente, em 1792, ou seja, eu estou falando aqui de século XVIII ainda, teve a Revolução Francesa, foi deposto o poder absoluto na França, ou seja, guilhotinaram o rei, toda a nobreza lá. Por quê? Com a intenção de criar-se um novo conceito de país, de governo, com o seguinte lema, com a seguinte legenda: liberdade, igualdade e fraternidade. E eu acho que a maioria da galera já ouviu falar sobre isso daí. Desses três pontos, o que me interessa é esse liberdade. Depois da Revolução Francesa, a gente já entrando já em 1800, a França começa a virar o quê? Um caldeirão. Tudo que era gente que queria desenvolver uma ideia nova, seja em artes, seja em educação, seja em ciência, seja em religião, ia para onde? Ia para a França. Porque lá eles tinham liberdade para poder praticar, para poder fazer o que eles queriam, para poder desenvolver a ideia que eles tinham. E então tudo começa a vir para a França, começo do século XIX. E a França começa a se desenvolver como um grande polo pensante. Seria o cérebro do mundo da época, a gente posso falar sem errar para você, que era a França. E com isso, com todos esses fenômenos, começam o quê? O desenvolvimento e o aparecimento de fenômenos espíritas que já ocorriam antes disso. Por causa da liberdade, começa a ficar mais evidente esses fenômenos espíritas. E chega mais ou menos na metade do século XIX, um querido pedagogo chamado Léon Hippolyte Denisard Rivail teve contato, tá? Ele era professor e pedagogo, conhece isso daí e fica fascinado. Ele viu o fenômeno das mesas girantes ou mesas falantes, cada um tem um jeito de falar. Mas qual que era o fenômeno da mesa girante? Pessoas se reuniam em volta de uma mesa e colocavam a mesa, colocavam objetos pesados em cima da mesa e faziam uma corrente sem tocar na mesa. Em um determinado momento, os objetos começavam a se mover ou a própria mesa se movia ou girava. Isso é um fenômeno claramente mediúnico. E esse cara que eu falei aí, o Léon Hippolyte, vulgo Allan Kardec, começa a estudar isso com mais profundidade e acaba desenvolvendo a doutrina espírita. Gente, mesmo os fenômenos das mesas girantes quanto a doutrina espírita de Allan Kardec na França, elas eram liberadas para todas as classes sociais. Ou seja, se você é rico, se você é classe média, se você é pobre, se você é mendigo, todo mundo tinha acesso. Então por quê? Porque reinava a liberdade, a igualdade e a fraternidade na França. Daí, vamos voltar aqui para o Brasil. Na segunda metade do século XIX, ou seja, de 1850 para lá, começa-se a desenvolvimento, né, da cultura cafeeira e o Brasil começa a ganhar muito dinheiro. Esses barões do café, ou os nobres, pessoas que tinham muito dinheiro, quando eles viajavam para o exterior, hoje a galera vai para Miami, né? Antigamente qual que era a ideia? Vamos para a França, vamos para Paris. Era o que todo mundo queria fazer, que ali era o lugar, ali era o destino para quem queria viajar para o exterior. Chegava lá em Paris, chegava em qualquer ponto da França, como era uma coisa muito evidente, tinha em muito lugar, tinham contato com os fenômenos das mesas girantes e também com a doutrina espírita de Kardec. Quem ia para o exterior era só rico, gente. Classe média, classe C, D, isso não ia. Quem é que trouxe o movimento espírita, a doutrina espírita para o Brasil? Foi a elite, não foi outra classe social. Chega no Brasil, o que a elite faz? Começa a divulgar, difundir o movimento espírita em círculos muito restritos. E esses círculos eram o quê? Eram ricos, eram nobres,
Eram pessoas do exército, eram pessoas que tinham muito dinheiro, burgueses de uma forma geral, gente de muito dinheiro. Conforme foi evoluindo o fenômeno espírita, começa-se a criação dos primeiros centros espíritas, né, do movimento kardecista. Essa ideia arraigada da elite acompanha a fundação dos centros espíritas. Naquela época, você já vai encontrar gente que já incorporava índio e já incorporava preto. Se um médium numa corrente kardecista, num trabalho kardecista, incorporasse um índio ou incorporasse um negro, ele era expulso do centro espírita, porque acusado de baixa magia, baixo espiritismo. Tipo assim, você que recebe só espírito ignorante, só espírito atrasado, você não pode mais entrar aqui. Esse médium saía, ele acabava ficando desconectado de qualquer tipo de trabalho espírita. Então o que acontece? Você entra aí no século XX e você já vê o que? Uma grande massa de médiuns que eram de centros espíritas, ele até tenta ir para outros centros. Quando o fenômeno de receber o índio ou receber o negro acontece, ele imediatamente é desligado e eles começam a ficar sem espaço. Esse é o campo fértil que a Umbanda procura para poder se instalar, para poder acontecer, para poder ser anunciada. E em 1908, um adolescente chamado Zélio Fernandino de Moraes, depois de muito sofrer, chega até a Federação Espírita em Niterói e acaba tendo uma incorporação. A história interessante, que a gente vai discutir esse assunto com mais detalhes no próximo vídeo, é que o dirigente do centro, ele era vidente. Ele recebe o índio, o que ele anuncia? Anuncia a Umbanda, uma religião para todos, ou seja, qualquer tipo de médium, e também para todos os espíritos, porque uma das partes da fala do caboclo das 7 encruzilhadas nesse dia, ele fala o quê? Com os espíritos mais adiantados nós aprenderemos, aos espíritos mais atrasados nós ensinaremos, e não daremos as costas a ninguém, e daremos a oportunidade de manifestação a todos. E com isso, no dia seguinte, ele anuncia que vai começar um trabalho na casa do aparelho, que era o próprio Zélio, e assim, nesse dia começa já no mesmo primeiro dia que a gente pode falar de Umbanda, você tem aquele monte de médium que estava jogado para as traças que começam a aparecer na casa de Zélio, e esses acabam sendo os primeiros médiuns que compuseram a primeira gira de Umbanda, a primeira corrente de Umbanda. Então, gente, foi tudo isso que ajudou, contribuiu para o surgimento da nossa querida Umbanda. E foi nesse dia do primeiro trabalho, que foi o nosso dia 15 de novembro, a primeira manifestação do Zélio, do Caboclo das 7 Encruzilhadas, foi dia 15 de novembro, e é por isso, agora voltando lá no começo, né? 15 de novembro é considerado também o dia da Umbanda. Eu gostaria de agradecer com esse vídeo a todos os centros kardecistas que hoje em dia permitem a manifestação dos caboclos, nossos amados caboclos, nossos queridos pretos velhos. Já não consideram, apesar de ainda existir o preconceito contra esses espíritos, eu quero lembrar por que esses espíritos se manifestam assim. Sendo que entre muitos caboclos e muitos pretos velhos, você pode ter encontrado pensadores, filósofos, doutores, mestres de toda sorte de situações. Eles preferem se manifestar como humildes, de forma humilde, para que o próprio humilde que vai buscar o terreiro da Umbanda, ele possa se identificar, achar um caminho para que ele possa abrir o coração. Então, gente, isso não significa que as linhas de Umbanda não tenham espíritos de altíssima evolução espiritual e que estão realmente preocupadas, não é a forma com que eles se manifestam, mas é a mensagem e a luz que eles trazem para todos nós que somos irmãos da Umbanda. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no joinha, deixa seu like pra gente, para fortalecer o nosso projeto aqui. Não esqueça, gente, de entrar e deixa seu comentário pra gente. É importante o seu comentário. Pode ser aqui no YouTube mesmo ou no nosso e-mail. Você deixa seu comentário, deixa sua sugestão, sua crítica. Lembrando também que nós temos a nossa fanpage no Facebook. É só ver na descrição, tem o link para a nossa fanpage no Face. É importante essa comunicação, gente. Já falei, isso aqui não é pra gente não, isso é pra vocês. Quanto mais a gente puder se esmerar para deixar isso da forma que mais atenda às suas necessidades, tanto quanto melhor. Falou, galera? É isso então. Que todos vocês fiquem de boa. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.